Eu quero falar nesta noite de um tema que já pregamos aqui há algum tempo, e o nosso tema para a pregação desta noite é transformai-vos. Amém? Vamos falar de transformação. Diga para o seu irmão que está do teu lado aí, ó. Transformai-vos. Eu estava assistindo um seriado ainda essa semana. Estávamos ali, eu e o pastor, estávamos vendo como nasce uma borboleta. Quem já viu, né? A borboleta passa por uma metamorfose, uma transformação. E a maioria que a gente vê não é borboleta, é mariposa, sabia? E a gente às vezes confunde mariposa com borboleta. Mas o processo da metamorfose é quando nós observamos ali a lagarta, não é isso? Ou largata? É lagarta, né? E ela forma aquela casa, aquele reduto, e ali ela fica no período. Interessante quando começa, né, a se debater, e aí começa a sair as asinhas e o corpinho da borboleta e vira num inseto, vamos dizer assim, um inseto alado, né? Tão bonito, lindo de se ver, a borboleta. O que era a lagarta se transforma numa borboleta, uma transformação. E eu fiquei pensando, pastor, depois que eu vi aquele, né, a pastora talvez até vai falar, puxa, mas não falou nada. Eu não falo. Eu começo a ver hoje, irmãos, a gente precisa e temos que ter esse entendimento. Nós que somos do Senhor, todos os fatos e acontecimentos, até um comercial, um acontecimento que está passando aos nossos olhos, nós temos que perceber as coisas e ver a mão de Deus. Eu vi a mão de Deus ali, e eu comecei a pensar na questão da transformação. E aí eu pensei comigo mesmo, até que ponto eu passei por essa metamorfose, até que ponto eu fui transformado para uma nova criatura, uma criatura que antes rastejava, uma criatura que antes vivia pelos galhos e agora se transforma numa linda, graciosa, linda e maravilhosa borboleta. Assim é o crente em Jesus, que foi transformado pela graça de Deus. Assim é o servo de Deus, que foi transformado, que passou por uma mudança e que agora o seu segundo estágio é muito melhor do que o seu primeiro. O seu segundo momento é muito melhor do que o primeiro, porque agora exala uma beleza maravilhosa, agora exala um resplendor jamais visto, porque aquele bicho que estava ali naquele galho se transforma numa coisa linda e colorida. Assim é o crente do Senhor. Fomos transformados pelo poder de Deus. Aleluia. Tudo muda, irmãos. Tudo muda. A pessoa que tem um encontro verdadeiro com Deus, a pessoa que passa por uma metamorfose, ou seja, por uma transformação verdadeira, ela não consegue mais ser a mesma pessoa. Ela tem uma nova vida, ela tem um novo gosto, ela tem um novo prazer, ela tem uma vida diferente. A pessoa agora começa a declarar: o meu maior prazer é estar na tua presença, Senhor. O meu maior prazer é fazer a tua vontade. O meu maior prazer é estar na tua casa. O meu maior prazer é te adorar. Tudo muda. Tudo muda. As coisas velhas ficam para trás. Os melhores e mais interessantes que foram, nada se compara àquilo que Deus tem colocado na nossa vida. Essa presença gloriosa do Senhor. E nós temos que aprender nessa transformação
transformação. E tem pessoas que estão na igreja, e nós louvamos a Deus, porque a igreja é lugar de todos estarem para receber a palavra. Mas tem pessoas que ainda estão vivendo ou contemplando a experiência de outras pessoas. É lindo ver alguém que foi transformado, não é? É lindo. É lindo olhar para um irmão, uma pessoa que chegou aqui desgarrada, chegou aqui numa situação espiritual e material decadente, derrotada, e aí passou pelo processo de Deus, talvez ficou um período dentro de um casulo e passou por um período de gestação, de transformação, e logo depois ele saiu para fora, transformado pela graça poderosa desse Deus. É lindo. Mas eu quero falar hoje que não é só interessante nós termos ou vermos a experiência do outro, mas cada um de nós precisamos viver também a nossa experiência com Deus. Aí me perguntaram: quem são os verdadeiros transformados, pastor? São aqueles que tiveram uma experiência pessoal com o Senhor. Por que a pessoa não muda, pastor? Por que não há transformação? Porque na verdade não houve um encontro pessoal. Alguém diz assim: mas por que fulano não mudou? Por que ciclano ainda está nas mesmas práticas do passado? É simples, irmãos. É simples. A pessoa até quer, mas ela ainda não viveu uma experiência sobrenatural com Deus. E eu digo aqui para os irmãos o seguinte: é impossível alguém que viva uma experiência sobrenatural com Deus que continue a mesma pessoa. Todo aquele que tem um encontro verdadeiro com Jeová, todo aquele que tem um encontro verdadeiro com Deus Todo-Poderoso, a vida dele é impactada. Deus vira a vida da gente pelo avesso. Deus miúça a nossa vida e transforma e faz de novo. Glória a Deus. Aí as pessoas vão dizer: o que está acontecendo com você? Por que você não está indo mais para os mesmos lugares? Por que você não está assistindo às mesmas programações? Por que você agora não tem ânimo para as coisas lá de fora? Porque você vai declarar: eu fui transformado, eu fui transformado, eu fui transformado pela graça, pela presença poderosa do Senhor. Então agora, meu irmão, meu prazer é, como diz a canção, é estar na tua presença, Senhor. O meu maior prazer é desfrutar da tua palavra. Ainda há pouco o irmão Silas falava para mim que viveu uma experiência linda e que ele sentiu no coração o desejo que deveria acontecer um culto. E aí ele ligou para alguém também que é evangélico, e esse alguém disse para ele: eu também senti isso de Deus. Eles foram fazer o culto, e era para ser um culto pequeno, né, Silas? E aí o culto se estendeu, e ele disse: pastor, a gente não conseguia parar de cultuar a Deus. A gente não conseguia parar de adorar a Deus, de buscar o Senhor. Meu irmão, isso é vida transformada. Aquele que é transformado sente prazer nas coisas do Senhor. Aquele que é transformado, aquele que verdadeiramente tem um encontro pessoal com Deus, ele gosta, ele ama estar buscando, adorando, exaltando, glorificando a Deus. E eu quero fazer nesta noite uma comparação para que você entenda como é importante viver uma vida verdadeira, uma vida sem mentira, uma vida sem truques, uma vida sem desculpas, mas uma vida verdadeira. E o Senhor está convidando a cada um de nós nessa noite para termos uma vida, não uma vida rastejante, uma vida de segredos obscuros e que não podemos viver direito, porque até dormindo o pesadelo nos perturba. Mas para que você tenha uma vida tranquila, um sono tranquilo, seja uma pessoa feliz, seja uma pessoa que tenha uma vida que vale a pena viver, uma pessoa que tenha a sua vida transformada pelo Espírito Santo do Senhor.
e que possa andar de cabeça erguida, sem nenhum problema, e dizer: a minha vida está na mão do nosso Deus, a minha vida está na mão do Senhor. Aleluia. Cada um de nós temos que conhecer a Deus. Pastor, como é que eu posso ter essa vida? Pastor, como é que eu posso viver essa transformação? Pastor, como é que eu posso viver isso aí? Você precisa saber quem é Deus, querido. Você precisa conhecer Deus. Você conhece a Deus? Uma coisa eu vou te dizer: Deus conhece você. E lá no teu secreto, sabe, lá no teu oculto, os olhos de Deus estão sobre você. Está olhando você. Não há nada oculto para Ele. Amém? Não adianta esconder de Deus. Deus está olhando tudo. Então a gente tem que saber. Mesmo quando a gente está fazendo coisa errada, Deus está olhando. E aí? Se você abrir lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, você vai ver quando Paulo afirma que ele conhecia esse Deus. Nós temos que conhecer, amados, o nosso Deus. Você conhece a Deus? Como é que eu vou conhecer a Deus aí? Como é que a gente conhece a Deus, irmãos? Pastor, mas Deus está no céu. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Paulo, ele afirma aqui no versículo de número 12 o seguinte: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele declara: porque cuja causa padeço, meu irmão. Nós estamos aqui neste mundo, estamos enfrentando uma batalha, e sem Jesus tem luta. Ser regenerado, ser transformado por Ele, tem batalha. Paulo estava dizendo aqui: olha, apesar da luta, apesar da batalha, apesar das coisas que eu tenho vivido, apesar das coisas que eu tenho padecido, mas não me envergonho do Evangelho. Que maravilha, irmãos! Essa comunhão plena de vida transformada, que o homem natural jamais vai entender. Não tente explicar para aquele que não é de Jesus. Não perca seu tempo, querido irmão. Pastor, eu fico tentando botar na cabeça dela. Pastor, eu fico quase abrindo a cabeça dele com uma foice. Não adianta, amado. Isso não é para qualquer um. Precisa ser revelado. O Senhor diz que nem todo mundo, para todo mundo foi revelado. Ore por ele, espere, porque até isso depende de Deus, querido. Deus tem que revelar a sua palavra, porque se Deus não revelar, por mais que o homem queira entender a Deus, por mais que o homem queira estudar a Deus, ele não vai chegar a conclusão nenhuma, amados. Se chegamos a algum lugar, é porque o Senhor se revelou a nós, é porque o Senhor abriu a cortina, tirou a venda dos nossos olhos. Isso aqui, ó, essa é a minha verdade, essa é a minha palavra. Ele se revelou. Transformação, querido, vida nova, transformada. A gente precisa buscar: Senhor, eu preciso que o Senhor se revele a mim. Eu preciso crer na sua palavra. E Paulo então diz: eu sei em quem eu acredito. Você sabe em quem você tem crido? Paulo declara isso. A experiência de cada um de nós, anote aí, a experiência de cada um de nós é uma coisa pessoal e particular. A gente não pode viver um cristianismo baseado na experiência do nosso irmão. Nós precisamos viver a nossa experiência.
Nós precisamos também receber a unção do Espírito Santo. Porque, meu irmão, sabe o que vai fazer você vencer a tentação? Sabe o que vai fazer você vencer o pecado? Não é esse convencimento humano, mas é a presença de Deus na sua vida. É a unção do Espírito Santo. E uma pessoa só consegue vencer o pecado, só consegue vencer a tentação, se ela for transformada. Se ela não for transformada, ela vai continuar, talvez até admirando a Jesus, talvez até amando a Jesus, talvez seguindo a Jesus, dizendo: eu te amo, Jesus, mas a pessoa não foi transformada. Eu sempre oro, irmãos, todo dia: Senhor, põe em mim um coração puro, limpa as minhas mãos pecadoras. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu sei que todo dia eu preciso ser transformado pela graça de Deus. Mas é uma questão de querer. A pessoa tem que querer, tem que se deixar, tem que deixar o Espírito Santo trabalhar, tem que obedecer a palavra. Como é que eu conheço a Deus, irmão? Como é que eu conheço o Senhor? Tendo intimidade com Ele, através de uma vida de oração, através de uma vida de renúncia, através de uma vida em que nós colocamos prioridades, nós mudamos as nossas prioridades. Amém, irmão? E aí fica difícil, né, irmãos? Qual é a nossa prioridade? Pastor, é trabalhar. A minha prioridade é sustentar meus filhos. A minha prioridade é crescer nessa terra. Ok, cresça, progrida, crie seus filhos, mas diga, lembre-se de algo: quando você tiver bastante coisa, quando o teu celeiro estiver grande, para quem tu vai deixar? É preciso que nós vamos entender que temos que construir o nosso celeiro, temos que construir a nossa vida, mas nós temos que construir aquele galardão que está lá no céu. Hoje eu caminhava, fui visitar o meu papai com todos os filhos, né, que tem papai vivo, entreguei o presente para ele, viu, irmão? Mandou um abraço aí, fraternal para vocês, aí vai vir aqui abraçar vocês. Estava eu andando, né, ali na Copacabana, né, indo, né? Aí meu pai mostrou um prédio assim, disse assim: já pensou se você pudesse morar aqui? Junta o dinheiro, meu filho, para você vir morar aqui, aqui é legal. Eu disse assim: pai, eu estou tentando. Ele disse para o meu pai: pai, eu estou tentando, paizinho, eu estou tentando. Eu te prometo, eu vou tentar. Mas eu estou tranquilo, pai, porque se eu não conseguir juntar dinheiro para comprar essa casa aqui, eu já tenho uma casa lá no céu. E essa casa terrena aqui, irmão, se tiver, ok, mas se não tiver, eu até brinquei com ele: se eu amo Meriti. Brincadeira, né, irmão? Está em Copacabana, dizer que ama Meriti, mas foi de coração: eu amo Meriti. Eu disse: irmãos, nós podemos conquistar qualquer coisa, mas nada se compara ao nosso lugar no céu. Nada vai se comparar à mansão celestial que Deus tem preparada para os seus filhos. E eu louvo a Deus porque nessa eu estou conseguindo, nessa eu estou empenhado, nessa eu tenho colocado a minha existência, nessa eu tenho largado tudo na minha vida e colocado meu coração nela. Eu tenho dito: Senhor, agora a partir dessa hora eu quero dedicar minha vida ao teu evangelho, porque eu sei que tudo isso vai passar, carro vai passar, casa vai passar, mas como diz a tua palavra, as minhas palavras não vão te passar. Então eu creio nisso, meu irmão. Vai terminar, um dia termina essa vida, um dia termina. Não fica pensando aí que tu vai ficar, meu irmão, tu vai envelhecer, tu vai sentir dor nas costas, na perna, não tem jeito. Tu vai tossir assim, né? Já tem alguém aqui assim? Não, né? É a natureza, é a vida. Ninguém vai ficar para semente, mas nós vamos ser transformados. Existe um processo de metamorfose esperando por nós. Não é só essa aqui na terra, mas é quando Jesus voltar e vir na sua palavra: aqueles que estiverem mortos ressuscitarão, receberão um novo corpo.
estou chateado porque está tudo aqui, né? Eu estou vestindo 48, 50, fica tranquilo, Deus vai te dar um corpo. Assim como a borboleta nasce, o filho, a filha de Deus vai nascer na glória, vai receber um corpo glorificado, um corpo cheio de unção. Então é isso que a gente tem que colocar no coração, igreja. Lute, trabalhe, se empenhe, mas ei, acorde. Para onde tu vai? Você quer chegar aonde? Ah, não, pastor, que adianta? Você vai conquistar ok, mas não adianta viver uma vida terrena, satisfatória com tudo, e passar uma eternidade, irmãos, condenados. Levante a tua mão se você puder e diga: eu quero ser transformado. Eu quero ser transformado pelo poder de Deus. Isaías passa por 3 experiências. Vai dar tempo não, viu senhor? Isaías vai passar por 3 experiências. Primeira experiência, anota aí. No versículo de número 5. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo. Amém? A primeira experiência que Isaías tem aqui nesse texto, veja, versículo de número 5. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo. Meu querido, a experiência com Deus vai trazer um confronto na sua vida. Você tem que se sentir confrontado pelas coisas de Deus. Se as coisas de Deus não te confrontam, se as coisas de Deus não levam você a refletir, se as coisas de Deus não fazem você parar para pensar, se as coisas de Deus não fazem você dar um tempo e reavaliar a tua vida, então você não tem experiência com Deus ainda. A experiência com Deus faz com que venhamos a ter uma retrospectiva, analisamos a nossa vida, reconhecemos o nosso pecado. Ele diz aqui: ai de mim que vou perecer. Ele reconhece. Primeira experiência. A segunda experiência, ele diz ainda: ai de mim que vou perecendo, quem eu sou? A grande pergunta: quem eu sou? O que sou eu? Para onde eu vou? De onde eu vim? A palavra de Deus confronta Isaías. A palavra de Deus tem que confrontar a cada um de nós. Essa palavra tem que fazer com que você olhe para dentro de você mesmo. Essa palavra faz com que você reconheça, que você seja franco e reconheça a sua fraqueza. Tem alguém aqui forte? Quantos aqui tem fraqueza? Sou o primeiro a levantar a mãozinha. Temos fraqueza. E a segunda experiência é reconhecimento da fraqueza. A terceira experiência, ele diz o seguinte: porque eu habito, verso de número 5 ainda lá, vê, porque eu habito em um povo de lábios, o que, igreja? Impuros. Será que ele fez aqui no meu escritório, orando, estudando a Bíblia, o cara está falando palavrão lá que está entrando aqui, eu fico: Senhor, eu vivo num lugar de pessoas impuras, de lábios impuros. Isaías, ele fala com Deus, ele reconhece: Senhor, estou cercado, eu vivo num lugar onde as pessoas falam palavrões. E aí tem pessoas que dizem: pastor, quando eu sair dessa situação tal, aí eu vou aceitar Jesus.
Quando eu deixar de fumar, eu vou aceitar Jesus. Quando eu deixar de beber, eu vou aceitar Jesus. Quando eu deixar isso, aquilo, outro, amados e queridos, ninguém deixa nada para aceitar Jesus. Primeiro se aceita Jesus, e aí sim é transformado pelo poder de Deus. Verdade. Se você ficar esperando, tu vai ficando velho, a vida vai passando, e aí você vai se cansando e nada vai acontecer. Porque, meu irmão, não é Deus que tem que tomar uma atitude na sua vida, porque Ele já tomou. A atitude já foi tomada, agora a coisa depende um pouquinho de mim e de você. Sou eu que tenho que decidir, amém, irmãos? É você que tem que tomar a decisão. É você que tem que tomar a decisão. Para onde eu vou? Aqui na terra eu decidi ser. Aí qual é a profissão que você decidiu? A Osana decidiu ser o que, Osana? Escriturária, o quê? Tesoureira. Então vamos falar do cara que é candidato a vereador. Ele decidiu ser pipoqueiro, irmãos. E agora ele lança o nome dele para candidato. Ele decidiu ser vereador, né? Ele descobriu que ele é bom para ser vereador porque ele conhece as pipocas. Zé Pipoqueiro, vota nele. Aí todo mundo, vamos votar no Zé Pipoqueiro, porque ele conhece muito de pipoca, de repente ele vai ajudar. Você precisa saber, você precisa colocar a tua vida no altar. Isaías diz aqui que ele habitava num lugar onde haviam pessoas de lábios impuros. Você tem que, irmão, mesmo nessa atmosfera, nesse ambiente difícil, você tem que colocar a sua vida nas mãos do Senhor e confiar que o Senhor tem poder para mudar você. Pastor, eu moro numa situação assim, eu vivo numa situação tal. Deus pode mudar a minha vida? Pode. É só você querer. Pastor, eu estou no pecado até o pescoço. Não tem salvação para mim? Tem. Pastor, estou enrolado com o diabo até os pés. O Senhor te desenrola. Porque o Senhor, Ele é Deus soberano, Ele é Deus poderoso. Ele pode mudar a sua vida. Ele pode pegar você assim, tirar lá de trás, colocar você na frente como um verdadeiro vencedor. Aqueles que dizem, eu não consigo abandonar algumas práticas erradas, mas em Deus, ouça, receba essa palavra, em Deus você pode. Em Deus você pode, mas é em Deus, tem que fechar com Ele, tem que segurar com Ele. Senhor, eu estou fechado, eu estou com as mãos dadas a Ti, e o Senhor vai te levar, vai te fortalecer. Você vai viver experiências maravilhosas com Deus. E aí você não vai depender só de ver o que Deus está fazendo na vida do outro, mas você vai levantar a tua mão aqui e vai dizer assim: pastor, eu sei em quem tenho crido, porque eu tenho visto o poder desse Deus se manifestando na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha vida. Eu tenho visto esse Deus. Você vai ter experiência, amado, você vai viver. E aí você não vai mais só, você vai se alegrar com a vitória do crente, você vai se alegrar com a vitória do irmão, mas você também vai ter vitória, você também vai ter intimidade com o seu coração. É momento de decisão. Deus não tem que fazer mais nada, é você que resolve. O negócio está contigo. Você quer continuar vivendo a tua vida? Analisa profundamente como é que tem sido o resultado. Se a resposta foi mais ou menos, já tem que mudar. Se você não está contente com o resultado da sua vida, você já precisa de mudança. Então esse é o momento de mudança. Deixa Jesus mudar o teu ser. Coloca a mão no teu coração. Pai amado, Deus querido, Tu és o Deus que muda, Tu és o Deus que transforma. Toca agora, Senhor, na alma, no coração, no espírito de cada um, e manifesta, Senhor, a transformação, dando, Senhor,